Gente, coloca na tela do YouTube o GC do nosso tema do bloco agora, porque a gente fala do Goiás. 1h39. Atenção, a pergunta é simples. Goiás reassume a liderança. Mancini mostrou ser o salvador da pátria. Mancini mostrou ser milagreiro. O novo santo do Goiás, o Goiás já tem um Tadeu, São Tadeu. Agora tem um São Mancini. Porque assim, gente, eu estou usando aqui figuras de linguagem, mas é interessante para que a gente pegue isso aqui e reflita. São os mesmos jogadores. A única contratação que chegou foi a contratação do Anselmo Ramon. A única contratação. Com Ventura, esse time era horroroso. Não ganhou do Atlético, não ganhou do Vila Nova, não chegou na final do Campeonato Goiano, né? De novo ficou sem vaga na Copa do Brasil pelo Campeonato Estadual. Aí muda o treinador, a diretoria tem lá o time, o sentimento, muda o comando técnico, devolve o Mancini pro elenco. Os caras viram capeta, satanás de saia. O Goiás tá jogando muita bola, cara. O Goiás tá convencendo, o Goiás tá com jogada ensaiada. Os laterais do Goiás, que até então eram horrorosos, Avenidas Anhangueras, Avenidas 85, os laterais hoje marcam e jogam. O Gava tá monstruoso, o Gava tá jogando pra caramba fora de posição, porque ele não é camisa 10 e tá jogando, tá armando. A zaga do Goiás, de novo, bem pra caramba. O Tadeu não tá fazendo defesa, gente. O Tadeu não tá precisando salvar mais o Goiás. Então assim, ô Matheus, você falou, eu duvidei de você, desculpa de novo, cara. Eu perguntei, falei assim, Matheus, tudo isso que você tá falando do Mancini, esse cara é milagreiro, ele é santo? Você falou, é. E ele é mesmo. Esse cara tá fazendo milagre no Goiás desde o começo de Série B de Campeonato Brasileiro, Matheus? Eu tinha falado da situação de milagreiro, assim, como um termo de debate, né? Mas o Mancini, ele é um cara extremamente competente, né? E a análise que eu faço, ela é muito simples, Thiago. Aquilo que o Mancini fez no ano passado, se a gente for comparar os jogadores, basicamente são os mesmos, né? Muda pouca coisa. Então, dentro daquilo que ele fez, né, foram 7 vitórias consecutivas, eu via ele como um perfil perfeito para o Goiás nessa temporada, neste campeonato. O Jair Ventura, que para mim é um grande treinador também, tem uma filosofia diferente de trabalhar. Ele pode dar certo lá na equipe do Avaí, mas dentro daquilo que o Goiás tem no seu elenco, o Mancini era a figura ideal. Né, porque na sua maioria são bons jogadores, mas jogadores que não tinham tanta vitrine e que precisavam jogar, precisavam ter oportunidade para dar resultado. E tem dado, né? Tem dado resultado e isso é muito bom. É evidente que o Goiás vai precisar de mais contratações, é evidente que o Goiás precisa evoluir um pouco mais, mas dentro daquilo que eu esboçava no começo da competição, o Mancini ele tem dado resultado. Né? O Goiás ele tem jogado muito bem encaixado. É como você falou, o Tadeu ele não tem feito defesas, porque a bola não chega lá para ele. E isso é bom, né? Mostra uma força muito grande, não só no setor de defesa de zaga, mas também de volantes. Né? Então, eu vejo que em algum fator o Goiás precisa evoluir, mas aí é muito mais uma situação de mudança de jogo do que propriamente uma mudança crucial, igual, por exemplo, o Benítez, ele vai chegar, ele já vai começar como titular? Eu acredito que não. Mas dentro de uma naturalidade, o Benítez, em um tempo, ele vai ser o titular. Por quê? Porque o ataque ele precisa ser um pouco mais produtivo, né? O Goiás ele tem vencido com placares baixos. E daqui a pouco o adversário vai saber a dança que o Goiás tem dentro de campo. E vai ter uma estratégia em cima disso. Então o Goiás ele está muito bem. O Mancini ele sabe trabalhar com o psicológico dos jogadores. Os jogadores do Goiás não são ruins. A maioria dos cronistas elogiaram as contratações. Mas na mão de Jair Ventura não deu certo. E na mão de um competente como o Wagner Mancini, está dando. A figura que eu vejo do Wagner Mancini, Thiago, é a mesma que eu vejo de um treinador que dá certo em um clube. O Mancini pode ter dado certo em outros clubes, né? Como ele deu certo lá na equipe do Vitória. Mas tinha tempo, né? Mas eu vejo que casou. O Mancini com o Goiás, ele casa. Dá muito certo. A diretoria do Goiás, se ela colocar alguns jogadores pontuais que o Wagner Mancini deve ter pedido, eu acredito muito que o tempo do Wagner Mancini no Goiás vai ser extenso. Ele pode ser talvez um novo Hélio dos Anjos. Por que não? Por que não, né? No ano passado ele chegou na reta final. Este ano ele não começou no começo de temporada, mas analisa bem,
todo curto espaço de tempo que ele teve, ele conseguiu dar resultado. O Goiás não subiu no ano passado, foi por um pequeno detalhe. Um empate, o Goiás estaria na Série A. É um detalhe chamado Caio Max, né? E assim, neste ano, o Goiás ele já começa muito bem, tá disputando a liderança. Se a gente for olhar no papel, ele não tem o melhor elenco, só que é o melhor elenco que ele está jogando. Entendeu? Então, assim, eu vejo que o Goiás está muito bem, o Wagner Mancini conseguiu voltar aquilo que fez no ano passado, e o Goiás tem tudo para subir e disputar, sem dúvida alguma, o título da Série B. 1h45, nós estamos com 230 likes. Eu só volto aqui no chat ao vivo com 300 likes, faltando menos de 80. Deixa o teu like agora aqui no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Minha língua tá coçando aqui para dar uma passada no chat ao vivo, mas eu dependo de você. Preciso de você. Tá a fim de ter a sua mensagem lida? Deixa o teu like agora e deixa também a tua inscrição. Muito obrigado pela grande audiência no debate das feras desta segunda-feira. Portas de Aço Goiás. Marca um golaço de placa quando o assunto é segurança e qualidade na fabricação de portas manuais automáticas. 6 décadas de tradição. 629-9405-9139. portasdeaçogoiás.com.br. Belcar, um ano sem pagar parcelas do financiamento, taxa zero, revisões de graça, bônus de R$32 mil. Belcar Veículos, boa de negócio. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno, 3241-2266, 3241-2266. Venha para a Casa Martinho do Shopping Los Andes. Novo conceito de panificadora. Saboreie com a gente momentos maravilhosos. Casa Martinho na Avenida Olinda 960, Parque Los Andes. E Alternativa Autopeças. 26 anos do mercado goiano, peças para carros nacionais importados de todas as marcas e modelos, 3280-8383. 3 lojas, Garabelo, Setor dos Afonsos e Setor Rodoviário. Precisou de peças? Ligue agora, 3280-8383. Maestro, e aí vai aqui também um reparo, não tem nada ganho. O Goiás não está na Série A, o trabalho é longo, concordo plenamente com a opinião do Matheus Carvalho, o Goiás não tem o melhor elenco da Série B. Eu espero muito ainda do Atlético Paranaense, espero de outras equipes também. Mas o Goiás, nesse momento, ele tem um elenco de bons jogadores que está jogando muito. Grande parte dos jogadores, inclusive, jogando no seu limite. E aí o mérito é total e restrito para o treinador, para o Mancini, que tem conseguido arrancar desses jogadores o que o Ventura não deu conta. E aí vai aqui também um reparo, você sabe para quem? Para o Lucas Andrino, diretor de futebol do Goiás. Porque, para mim, com esse começo espetacular do Goiás na Série B, fica provado que o Andrino montou um time interessante. Um time competitivo, inclusive, para a Série B. Que estava sendo mal treinado pelo Ventura. Muito mal treinado pelo Ventura. Que aqui no Goiás foi uma lástima. Aí chega o Mancini com os mesmos jogadores, tinha só o Anselmo Ramon que chegou de diferente, de contratação. Um time que era péssimo no Campeonato Goiano, hoje está liderando a Série B. Qual o papel, qual o tamanho do Mancini nessa reviravolta histórica do Goiás na temporada 2025, maestro? Tiago, o Goiás realmente pode não ter o melhor elenco da Série B, mas ele tem o melhor treinador. Se a gente pegar em termos de nome, de currículo que Você foi bem nessa, repita, Tim, você foi bem. É que o Goiás não tem o melhor elenco da Série B, mas ele tem o melhor treinador. Perfeito, sua opinião. Independente do que vai acontecer da agora em diante, da agora até o final dessa Série B. O Mancini, até porque pelo que ele já fez no futebol, pelas conquistas que ele tem, pelo comando, e para mim isso é fundamental. O Mancini, desde quando ele voltou pro Goiás, ele mostrou mais uma vez esse pulso, esse comando sem ser autoritário. Você vê que os jogadores respeitam o Mancini e fazem o que ele pede, inclusive em termos de jogadas ensaiadas. A postura que o Mancini conseguiu colocar no Goiás é totalmente diferente do que a gente viu no Campeonato Goiano. E quando eu falo de postura, eu falo, e quem assistiu os jogos do Goiás no Campeonato Goiano viu um Goiás que a marcação era frouxa. Mesmo nos clássicos, o Goiás não teve aquele espírito de decisão. Era um time que sofria muito, tanto que o Tadeu, quantos jogos no Campeonato Goiano que o Tadeu foi melhor em campo, salvando o Goiás. E no último jogo de sábado contra o Curitiba, que é um time forte, um time capacitado também para subir para a Série A, um time que você pode ter certeza que vai brigar, é um dos candidatos aí ao acesso, o Goiás sofreu muito pouco. Tadeu, Thiago, ele não fez nenhuma defesa. O Goiás teve um deslize no finalzinho do jogo, que teve ali 2 bolas um pouco mais perigosas, o Tadeu nem fez a defesa, foi naquela cobrança de lateral que passou dentro da pequena área ali, e mais um ou outro lance. Fora isso, o Goiás teve o controle total do jogo. É um time que eu vejo o crescimento do Goiás passando muito pelo crescimento do meio campo do Goiás, porque hoje a gente vê um Juninho
fazendo igual ele fez no segundo tempo contra o Curitiba, muito bom. Agora a gente começou a ver o Juninho que a gente conhecia lá do América Mineiro, um Gava que voltou a ser o Gava do final do ano passado no Brasileiro, jogador que não é porque ele fez o gol, mas começou a entrar dentro da área da equipe adversário, é um cara que controla muito bem o meio campo, que faz muito bem a distribuição. Eu vi um Marcão que não tá tendo aquela força ofensiva, mas muito eficiente na marcação, e foi dada a ele uma marcação ali específica em cima do 10 do Josué do Curitiba, e o Josué não andou, o Marcão fez muito bem a sua função. Então esse crescimento do meio campo deu uma segurança defensiva, porque o Goiás não está sofrendo mais, como sofreu no Campeonato Goiano, e automaticamente com a chegada do Juninho, com a chegada do Gava, melhorou o ataque. Ainda está deixando a desejar um pouco ali o Wellington Matheus, ainda precisa de evoluir, de crescer um pouquinho mais. Perdeu 2 gols incríveis no segundo tempo contra o Curitiba. Se faz ali, o Goiás poderia ter vencido até com placar mais elástico. Para mim, o Goiás jogou e até poderia e merecia vencer com placar mais elástico. Então eu vejo que o Mancini ele conseguiu encaixar esse elenco. Trouxe o elenco para dentro, para perto dele. Tem o pulso, tem o comando. Você vê, ele só fez 3 substituições. Ele não precisou fazer 5. Pra que ele ia fazer 5? Goiás jogando do jeito que tá, então assim, até quem tá no banco entende. Tanto que ele é discreto, Tim. Você não vê ele fazer estardalhaço na beira do campo. Tanto que ele é discreto. Fica ele e o Hever ali, eles conversam o tempo todo, chama atenção aqui. Inclusive quando o Wellington Matheus perdeu os 2 gols lá, o Wellington veio, ele conversou. Você não vê ele gritando, você não vê ele xingando, não vê ele chamando atenção, ele conversa. Aí o Wellington Matheus explicou ali pra ele, pro Hever, voltou, continuou no jogo. Então você vê que ele tem o pulso sem ser autoritário, sem ser aquele treinador espalhafatoso na beira do campo. É um cara que sabe muito bem o que tá fazendo. E eu vejo um Goiás melhorando muito. A pegada do Goiás é algo extraordinário. O Marcão jogou bem, ué. Thiago, os 25 primeiros minutos do jogo contra o Curitiba, praticamente o Curitiba não passou do meio. O Goiás já fez aquela quando perde e retoma a bola, jogou o tempo todo dentro do campo do seu adversário, perdia a bola e já retomava. Ficou barato, não ficou, Tim? Pra mim ficou. 1-0 só? No primeiro tempo, o Anselmo Ramon teve 3 chances. Assim, até não vejo que ele errou. O goleiro Pedro Rangel fez uma defesa, outra, ele finalizou, ela passou muito perto e uma cabeçada também. No segundo tempo, o Wellington Matheus perdeu 2 gols incríveis, dentro da pequena área. E o Curitiba não criou uma grande oportunidade. O Tadeu não trabalhou. Então, assim, foi um placar magro, mas um placar que o Goiás conseguiu se impor. Foi um placar, realmente, um jogo de imposição que a gente sempre cobra. Um time muito bem encaixado, muito meio organizado em campo. Então, o Goiás, pra mim, como disse meu amigo Danilo Dias lá no início do ano, o gigante acordou. Finalmente, né? 1h52. Gente, não batemos os 300 likes, não, mas eu vou dar aqui mais uma colherzinha de chá pra você. Mais uma passada aqui no chat ao vivo. Vai deixando o teu like. Agora eu só volto pro chat com 400 likes, viu? Eu fico impressionado. Todo mundo gosta aqui do debate, ok? Você gosta, que você vê a gente aqui todo dia, dá uma audiência maravilhosa. A gente tá liderando no Cantar Ibope, liderando aqui no canal do YouTube, no radiosnet.com. Aí você fica vendo a gente e não deixa o like, não. Fica aí com o dedão parado. O que você tá fazendo com o dedo? Colocando o nariz? Deixa o like aí, meu filho. Ajuda a gente, dá uma fortalecida, ué. Nossa, ajuda a gente gosta tanto de você. Amigo ouvinte, trabalhamos aqui demais da conta, tudo por você. Pelo melhor ouvinte do Rádio Brasileiro. Deixa o teu like aí, dá aquela fortalecida. Vai, solta o like aí pra gente. Dá uma ajudada, uma fortalecida aqui no canal do YouTube. 1h52, debate das Ceras, oferecimento da 9 Restaurante, sabor e qualidade. A comida caseira que todo goiano gosta. A Camargo, 6 décadas de tradição em peças agrícolas e agora referência em peças para motores a diesel. Like Móveis, o like das Ceras do esporte é da Like Móveis. Mude de vida com a Like Móveis. Pasta Rosa, guerra total das pragas urbanas. Ligue agora, 391 50 50, não tem praga que aguenta. Na vez Aparecida, atenção, novo Citroën Aircross 2025 SUV mais arbujo da categoria a partir de R$ 109.990. Na vez Citroën Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. E Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. Pronto atendimento 24 horas, atendimento completo, resolutivo e de excelência para você e para sua família. 3414-4000, Rua 6 no setor oeste, Hospital do Coração de Goiás. Paulo Jajá, boa tarde, mestre Thiago, beleza? A todos da bancada. Saudações esmeraldinas, o Goiás está jogando demais. Mas fiquei com uma dúvida, será que os jogadores fizeram corpo mole para tirar o Ventura? Mudou demais. O Paulo, as informações que nós temos é que o Ventura também era querido pelo elenco. A questão é que o trabalho acabou não encaixando. E com o Mancini está encaixando. Os caras gostam do Mancini e as coisas estão acontecendo. Então não foi sacanagem, foi de fato falta ali de encaixe. O Daniel Alves também está ligado com a gente, falando aqui do Ancelotti. Sorte para ele, né, na seleção brasileira. Guilherme Paes. Thiago, até que dia pode inscrever mais jogadores para a Série B?
a inscrição vai até o fechamento da janela do meio do ano, né? Tem uma pequena janela agora que vai do Que é pro Mundial de Clubes. 2 de junho ao dia 10. São 8 dias só. É uma pequena e depois ela retoma, quando, Danilo? Em julho, né? Julho. Julho. De julho até agosto. Início de julho. Até setembro, né? É o final de agosto. Até final de agosto. 31 de agosto. Aí essa é a janela final. Isso. Aí depois você pode contratar jogadores desde que, no período do fechamento da janela, eles, né, já estivessem sem clubes, sem contrato em vigência, né? Então você pode contratar mais dentro dessa situação. Christian Toledo, mais essa, Thiago. Só ler o comentário se tiver like, deixa de onda. Agora é assim, viu, Christian? Deixou o like, a gente lê comentário. Ou se não, paga. 5, 10, 15 reais que a gente é obrigado a pagar, a ler aqui o seu comentário. Pagou, a gente lê também na hora, tá bom, meu filho? Vida fácil aqui não tem mais, não. Abraço. Murilo Guimarães também tá ligado. Entrega o troféu da Série B pra Mocelândia. Viu? Tá pelando. Murilo, aceita. Olha o foguete. Tá subindo. O foguete esmeraldino. O time tá jogando muito, meu filho. Tá jogando muita bola, como o Vila também tá. O atleta tá melhorando. Fiquei animado com o futebol do Atlético sábado. O time tá encaixando, o Tencate tá organizando as peças. Ô Danilo, 2025 é tudo nosso e nada deles, meu filho. Os 3 chegam com força rumo ao acesso. Agora eu quero que você me explique o seguinte, craque. Por que com o Mancini o time joga e com o Ventura era uma lástima? Qual foi a vara de condão? Qual foi o trabalho psicológico, né, o trabalho espiritual, o trabalho técnico desenvolvido pelo Mancini para trazer essa mudança de ambiente, essa mudança de postura, de atuação e, acima de tudo, de resultados? Foi uma mudança histórica. O que aconteceu, craque? Conta pra mim. Só para deixar a informação mais clara para o torcedor, a segunda janela de registros acontece de 10 de julho a 2 de setembro, tá? Então é a janela bem mais extensa aí, mas tem uma curtinha agora em junho. Cara, claramente o Goiás melhorou em todos os aspectos, né? As peças mais bem posicionadas, o time mais homogêneo, o Goiás consegue atacar defendendo, a perda e a reação quando esse jogador perde a bola, o time já reage de forma imediata, o Goiás consegue recuperar a bola com 2, 3 segundos, e quando não o faz, o Goiás é um time combatido, o Goiás é um time hoje que tem no seu meio campo, que ainda era um dos setores que eu até pontuei que precisava um pouco melhorar. O Goiás hoje consegue ter um nível competitivo alto, vem o Marcão anulando o Josué, que é um jogador móvel, você vê um sistema defensivo sólido, você vê um sistema que consegue interceptar várias bolas, tem o seu melhor goleiro, mas consegue pôr o Messias hoje como jogador importante. Nas alas, ele vem tendo e trazendo o Lovati novamente para ser aquele jogador que foi nas mãos do Jair. Na linha de frente, ele consegue fazer gols em todos os jogos. Então você vê, tirando o jogo do América, claro, que lá foi um time meio misto, você vê o Goiás em franca evolução. Então eu vejo assim, é cedo pra falar, torcedores podem falar, vocês estão empolgando, tá empolgado demais com o Goiás, com o Vila, e essa empolgação quero ver lá no final. Só que a gente não pode prever o que vai acontecer no futuro. Nós temos que analisar hoje, analisar o bom momento que tá vivendo. O time vem com 2 pontos a mais, que esteve na mesma altura do ano passado, divide a liderança ferrenha com o seu maior rival, tem um jogo a mais, aí o Vila vai lá e vence e aproxima, o Vila não venceu, mas tá ali próximo, então assim vai ser competitivo do início ao fim. Como é bom ver o Goiás tendo o seu melhor início de Série B na história. Então, claramente, ver um ambiente melhor. Você citou o Andrino, você vê ele feliz, você vê na entrevista ele já comunicativo, ele já falando com a mesma linguagem com o Mancini, tem a credibilidade do treinador. Como é bom você trabalhar com uma pessoa que está no banco de suplente, que tem um staff ao lado dele, um Hever, que atuou, teve ali dentro do campo, tem o cheiro, o tato do futebol. O cara tava no campo ontem, poxa. Senhora. O cara tava lá ontem. É o cheiro? É diferente. Pergunta Repete o cheiro, pô. cara. Meu nariz é Esse grande, é o cheiro, né? então, né? Mas Nossa, o Danilo deu uma fungada aqui. A gente tá sem oxigênio agora, só um instantinho. isso. Não, mas Já tá até amarelo aqui. Vou dar Cuidado, outra, hein? cuidado. Cuidado. com Não, esse mais um cheiro. aqui você mata a gente. Então o cara tem o tato, tem o cheiro diferente, teve ali dentro, né? A forma de conduzir, conversar com o jogador, aproximar de um zagueiro, fala, Messias, essa bola aqui você pode atacar o espaço. Posiciona fulano aqui. Como o Messias é muito bom no jogo aéreo, Marcão, vem aqui na frente dele, ou então lado a lado. Não vamos tomar gol de cabeça aqui não. Essa bola não pode entrar. Então assim, é uma forma diferente e eu arrisco a dizer, claro, o clima no Goiás está ideal, o clima no Goiás melhorou, com Andrino e Mancini a dupla funciona bem, algo que não funcionava Andrino e Jair, então nada melhor do que dizer, o gigante acordou. Meus amigos, na troca de óleo da GP Car, você ouvinte Band News sempre sai ganhando. Tem um litro de óleo totalmente de graça para você.
Venha pegar essa promoção maravilhosa, Avenida T63, Jardim América, 6235157004. Irmão Soares, compre na loja ou no site. Tudo em materiais para construção do básico ao acabamento. Centro-Oeste Express, a transportadora número 1 de Goiás. Acetona Cruzeiro, produzida no estado há 6 décadas. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. E Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro. Precisou, lá tem. Quase 400 likes, hein? Vai deixando o teu like, daqui a pouco mais uma passada ao vivo no chat ao vivo. Fala, Matheus. Sabe por que eu falei a situação do casamento entre Mancini e Goiás ter dado muito certo, ao ponto de eu falar que o Mancini pode ter um futuro como teve o Hélio dos Anjos? No ano passado, vocês vão se recordar, o Mancini, ele colocou a instituição Goiás acima de qualquer jogador. Na situação do David Braz e do Galhardo, ele colocou a instituição acima dos jogadores, coisa que outros treinadores não faziam, né? Jogador veterano, rodado, experiente, dono do grupo, com o Mancini isso não funcionou. E a partir do momento que ele tirou peças como esses dois jogadores que não estavam tendo o comprometimento que a instituição necessitava, o Goiás ele começou a evoluir depois dessa faxina, né? E aí o Mancini não ficou, veio o Jair Ventura. E uma coisa que eu não gostei do Jair Ventura este ano, e eu fiquei relembrando demais do Mancini por isso, o Jair Ventura nas suas coletivas de pós-jogo, eu gosto de prestar atenção nas coletivas, o Jair Ventura ele só pegava o papel e os números. De número, cara, você não faz futebol. O número ele é bom, ele ajuda em certa maneira, mas ele não faz gol. O número ele não faz gol, o número ele não toca a bola, o número ele não dá o entrosamento. E o Jair Ventura, ele falava muito de número. O repórter perguntava, ele falava, não, mas se você vê a quantidade de finalizações que meus jogadores dão, deu tanto. A posse de bola deu 70%. Nosso adversário não viu a bola, só que aí o adversário... Ele enaltecia o trabalho dele. Né? E aí você via o Goiás teve 70% de posse de bola, mas o adversário ganhou. Terminou ganhando sem ter um 11, né? E ele não conseguiu encontrar. Uma coisa que o Mancini tem muito... O trabalho do Ventura aqui foi horroroso. O Mancini tem muito e chama atenção, porque desde o ano passado ele mostrou isso, inclusive foi bom o Matheus lembrar, a questão do comando. E isso prega respeito, porque assim, não tem ninguém maior que o clube. Não tem, e ele ali, ele é o comandante do elenco, não tem ninguém maior do que ele. O ano passado, quando ele fez essa decisão ali, ele tomou essa decisão com o Galhardo, com o David Braz, ele mostrou força. Dias atrás, perguntaram pra ele a questão do Tadeu, saída de gol, o Tadeu ele mostrou, falou, não, já conversei com ele, tô cobrando dele. Então, assim, o Tadeu, que é o grande ídolo do torcedor esmeraldino hoje, também não tá acima de ninguém. É lógico que é um baita do goleiro, quando tem defeito, ele vai ser cobrado por isso. Uma coisa que pra mim chamou a atenção do Mancini foi na primeira fala dele nesse retorno, foi que ele dá moral pra quem ele conhece. O Marcão jogou comigo, o Gava jogou comigo ano passado lá, o Lucas Ribeiro jogou comigo. Esses jogadores eu vou recuperar, e recuperou. E já chegou e deu confiança. Você vê que os caras, gente de campo ali, o que o Gava tá correndo, amigo. O que o Gava tá brigando, não é tá só lutando. Correndo, né, Tim? Não, correndo com qualidade. Ele tá fazendo muito bem o papel dele ali. Não, ele tá fazendo mais do que o papel dele. Ele tá criando aí. Justo, tá criando. Tá sendo a cabeça até porque pensante. Eles alternam ali, ele e o Juninho, né? O Juninho saindo muito pelo lado direito ali, o Gava chegando mais. Pô, o primeiro tempo do Lepo destruiu no primeiro tempo. Eu vou falar pra você, eu tenho certeza que o Mancini hoje ele tá na dúvida. Posso falar uma coisa aqui pra você? Se volta o Lovati ou se deixa o Lepo ali. Posso falar uma coisa aqui pra você? O Lepo jogou muito. Ele improvisado, não sei se eu tô exagerando aqui, pra mim, individualmente, ele fez a melhor atuação de um lateral goiano na temporada. Improvisado, fora da dele. O primeiro tempo jogou demais. Dele, cuidado. E assim, isso surpreendeu, mesmo. Porque ele improvisado, ele desceu, ele jogou o tempo todo ali no ataque, forçando ali junto com o Pedrinho. Cruzando bola de perna esquerda, que não é uma perna boa dele. Pra mim, o primeiro tempo do Lepo foi muito bom. No segundo tempo ele começa também, aí depois até teve uma queda, porque o Caito também começou a... Aí o Goiás inverte, né? Começa a jogar muito pelo lado direito ali, foi onde conseguiu as melhores jogadas no segundo tempo, inclusive o gol. Então, assim, o Mancini, ele tá conseguindo um encaixe, ele conseguiu esse encaixe no Goiás, que chama muita atenção e começa até as dúvidas, né? Pra gente tá falando aqui do que fez o Lepo, e agora ele volta com o Lovati ou deixa o Lepo?
Volta o Léo pra direita, mas como é que você tira o Caito? Então começa a ter essas É dúvidas bom essa boas, né? competitividade, né, É, time? uma dúvida Dentro do boa. campo ali. O próprio Anselmo Ramon não fez gol, mas é participativo, chama atenção, ele sai da área, ele joga, ele procura Causa o uma jogo. preocupação no zagueiro, né? Eu achei que o Goiás, pra mim, fez o melhor jogo dele da temporada contra o Curitiba. O Cuidado. placar foi mago, mas pra mim jogou muito o Goiás. E te digo mais, só respondendo o Se torcedor fala ali, em nome Thiago. das maiores marcas brasileiras, 2 e 4 da tarde, debate nas horas, oferecimento Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel, mais de 50 mil itens à pronta entrega, certificação ISO 9001, selo do Imetro e mais de 90 dias de garantia. Em Goiânia, pega o telefone e liga agora, 6239285114, Sopema, 100% confiança. Operação Aprova Crédito realiza construtora, seu AP com parcelas menores que aluguel. Life Residência 2, 2 quartos com varanda em um condomínio maravilhoso pertinho do Gol. Acesse simuladorrealiza.com.br. Realiza construtora, você sonha, a gente realiza. Já passou por aquela situação de máquina parada por conta de mangueira desgastada? Vai de Vedacil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste brasileiro. Belcar Caminhões, a solução para o seu negócio passa pela Belcar Caminhões. 6232399600, 6232399600 e Tecar. Toda a linha Honda HRV com bônus de R$10 mil no seu usado ou taxa zero em 24 meses. Emplacamento de graça. Vá de Honda com a Tecar. Lojas do Jardim Goiás, Santa Genoveva e também na cidade de Anápolis. Não deixou seu like ainda? Vai deixando agora pra gente matar o tema aqui do Goiás. Fala comigo, O Danilo. Domingos, ele pergunta, né, qual é a pontuação do Goiás que teve nessa altura na 7ª rodada em 2024. O Goiás tinha 14 pontos e o Santos era líder com 15. Ou seja, o Goiás tem 2 pontos a mais um do que o Santos tinha nessa altura. Então o Goiás está com uma campanha melhor. O Vila Nova é o único time também que pode chegar a essa pontuação, melhor do que foi o campeão da Série B no ano passado, na 7ª rodada. E a título de curiosidade, dos 4 times que estiveram no G4 o ano passado, nessa altura só o Santos conseguiu acesso. Em termos de gols, o Goiás nessa 7ª rodada, na temporada de 2024, fez 13 e esse ano o Goiás fez 9 até o momento.